اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, vamos começar já a desenvolver tipos de unicidade que nós falamos. 3 tipos de unicidades que nós dividimos a unicidade de Allah. Vamos citar a primeira divisão, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atos ou na sua senhoria. Nós se lembram muito bem, irmãos, que eu nem tudo o que está escrito no livro vou falar, mas sim me ajudem a voltarem para os livros, ou para o livro do manual de estudo, para vocês possam ver a definição correta. Eu vou só passando, citando o que exemplos ou a definição de uma maneira muito superficial, e assim como os argumentos para facilitar o trabalho para todos. Fica fácil para mim e fica fácil para vocês mais tarde poder rever com muita atenção, a fim de ler com aquilo que eu chamo de dominar o assunto. Então, nós dissemos a primeira divisão é unicidade ou unificação, como você quiser, de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atos e na sua senhoria. Então, tem muitos atos que nós citamos. Por exemplo, a criação, o sustento, aquilo que se chama a atribuição de fisionomias, tudo isso são atos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse tipo de atos, ninguém consegue mais fazer além de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu, da maneira que fui criado, você, da maneira que foi criado, só Allah subhanahu wa ta'ala que tem possibilidade, o poder de fazer isso. Por isso mesmo, numa parte do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhal insan, ó ser humano, ma gharraka bi rabbikal karim. O que é que te engana diante do teu Senhor generoso? Alladhi khalaqaka fasawwaka, aquele que te criou e te formou. E ele te atribuiu a aparência que ele quis. Não é você, não sou eu, não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém dos humanos consegue dizer, por exemplo, este meu filho que está na barriga tem que ser a minha cara. Ninguém consegue fazer isso. Às vezes até Allah subhanahu wa ta'ala vai dar aparência dos seus trisavós lá atrás, ou tetravós, não sei lá quanto. Ele é que atribui o quê? Aparência que ele quer a todas as criaturas. Então, esse é um exemplo, por exemplo. Então, a prova disso está onde? A prova disso, por exemplo, na criação, que Allah subhanahu wa ta'ala é único e ninguém pode se associar nisso, está no surata número 32. Não, 31. Desculpa, 31. Surah Al-Qamar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. O que quer dizer com isso? Allah subhanahu wa ta'ala diz: خلق السماوات بغير عمل ترونها. Foi ele, Allah, que criou os seus 100 pilares que vocês veem. Olha para o céu,
Não tem nenhum pilar que segura este céu, para que não venha cair em cima de nós, para que não venha aquilo cair em cima da gente. Tem algum pilar? Não. Ele criou céus sem suporte, sem pilar. Está lá, suspenso, e não cai. Essa é a primeira parte. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. E ainda colocou montanhas sobre a terra para que não oscile. Porque se não fossem pelas montanhas que a gente vê aqui na terra, a terra estaria oscilando, como se fosse um barco que está navegando no alto mar com tempestade, não sei de quantos, quilômetros por hora de ventania. A terra aconteceria assim mesmo. لولا أن جعل الله في الأرض رواسي لفسدت الدوران الأرض. Se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse colocado as montanhas como estacas na terra, a terra estaria oscilando. Por quê? Oscilando porque aquilo que chama não teria equilíbrio nenhum. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, colocou o quê? Colocou estacas, montanhas em terra para que a terra fique firme. Essa é a segunda parte. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ. E submeteu nela o quê? Na terra, cada tipo de espécie de criatura. Tem várias espécies de criatura. Na terra você olha muitos seres vivos. Alguns que vivem em terra firme. Alguns que vivem na água. Alguns até que vivem no fundo da terra. Você cava a terra, vai aí 10, 15, 20 metros de profundidade, vai encontrar lá o animal que está vivendo. Então, essa é a terceira etapa. Primeiro, criou o céu sem pilares, que a gente vê e não cai sobre nós. Segundo, colocou montanha como estacas, como pilares para equilibrar a terra. E depois, terceira parte, criou todo tipo de animais que a gente pode imaginar, que estão aqui no continente, e assim como aqueles que estão no oceano, nos oceanos, nos mares, nos rios, aqueles que estão no fundo das terras, aquilo que a gente consegue enxergar ao olho nu, o que não conseguimos enxergar também ao olho nu. E a quarta parte, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. E envia do céu água. Que água é essa? A chuva. مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. E com esta água vem brotar o que? Plantas de várias classes. E ainda plantas, casais em plantas, ou seja, posso dizer aquilo que se chama plantas, macho e fêmea, de todas as classes que existem, que a gente sabe. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Esta é a criação dele. Esta é a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, que nós estamos. Céu sem pilares, montanhas como estacas para equilibrar a terra, cada tipo de espécie de animais que estão em terra e assim como que estão no mar, e ainda a água que ele faz descer do céu para brotar o que? Cada tipo de planta para dar sustento. Isso é a criação de Allah. Então poderiam me mostrar o que outras divindades criaram? Veja lá a pergunta aí. Não. Só Allah que criou. Só criou. Então, como é possível? Se Allah subhanahu wa ta'ala é responsável por todos esses atos que nós mencionamos, como é possível alguém atribuir parceiro na adoração? Não é ele que merece toda a adoração?
Então é Ele que merece toda a adoração. Segundo versículo, não vamos completar o primeiro versículo. Então, esta é a criação, é a obra, são atos de Allah subhanahu wa ta'ala que nós citamos aqui. 4 tipos de coisas: céu, sem pilares. Repito mais porque trata-se de aula, gente, para a gente aprimorar e absorver bem. Segundo, montanhas como as estacas. Terceiro, criação que submeteu vários tipos de seres vivos. E quarto, o que? Faz cair chuva do céu para vivificar a terra. E com isso começam a brotar o que? Plantas frutíferas, alguns madeiráveis que servem para a gente usar na fabricação de mobílias, ainda trepadeiras que servem como ornamentação para jardim, outros para que os animais possam comer cada tipo de planta. Essa é a criação de Allah. Então me mostra o que outras divindades criaram. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Bal zalimuna fi dalalin mubin." Mas sim, os injustos é que estão numa perdição evidente. Eles é que estão evidentemente extraviados. Segundo versículo, este versículo dissemos que está em que capítulo? Número 32. Não, 31 mesmo. 31 mesmo, você está certo. É 31 mesmo. Então, outro versículo está no capítulo número 52. 52, chama-se Atur, ou o monte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Será que eles foram criados de nada? Ou então eles são criadores? Esses ateus, por exemplo, que dizem que não existe Deus, ou aqueles idólatras que adoram ídolos ou atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Então pergunte a ele, ó Muhammad, será que eles foram criados de nada? Ou então eles são criadores? Se aprova do que Allah subhanahu wa ta'ala é criador de tudo. E se é criador de tudo, e se ele é responsável pelos acontecimentos que se dão no universo, então, alhamdulillahi rabbil alamin. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. E nós agradecemos a Ele e adoramos apenas a Ele. Outras provas do Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, conforme a narração do Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala anhu, Ibn Dawood, e no hadith narrado por Abdullah ibn al-Shakhir radiyallahu ta'ala anhu, diz o que? As-Sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. O Senhor é Allah tabaraka, o bendito seja, wa ta'ala, o altíssimo seja. Esse aqui é o Senhor principal. Eu posso ter o meu patrão, posso ter meus pais, posso ter alguém importante na minha vida, mas a autoridade principal é Allah, o bendito, o altíssimo. Ele é que é o supremo. Ele é que é tudo na minha vida. Porque é Ele que me dá a vida. E é Ele que tira a minha vida. É Ele que é responsável por tudo aquilo que acontece comigo. Nada acontece com o meu desejo. E é assim como a pessoa tem que agir. Por isso mesmo, Ibrahim alayhi salatu wassalam,
falou no versículo, no capítulo número 26 do Corão. Deixa eu aquilo com chapa colar um pouco. É as narrativas. Não é as narrativas, é os poetas. O Corão chama-se os poetas. O que é que Ibrahim alayhi salatu wassalam disse? Allah subhanahu wa ta'ala descreve a situação do Ibrahim alayhi salatu wassalam quando ele diz assim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibrahim diz assim: قال أفرأيتم ما تدعون ما تعبدون. Não, acaso vocês não reparam que adoram? Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Vocês como os vossos pais no passado. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Certamente que eles são meus inimigos, exceto o Senhor dos mundos. Este está no versículo número 75, 76, 77 e até 82 que eu vou ler. Diz o quê? Acaso não vê, não reparam no que vocês adoram? Eu sou inimigo. O que adoram vocês, bem como os vossos pais no passado. Eu sou inimigo deles. Somente o que? Exceto o Senhor do Universo. Por quê? Alladhi khalaqani fahuwa yahdini. Ele é que me criou e ele é que me guia. O Senhor do Universo, Allah, ele é que me criou e é que me guia. Walladhi yut'imuni wa yusqini. Ele é que me sustenta e me dá de beber. Walladhi wa idha maridtu fahuwa yashfin. E eu, se estiver doente, se adoecer, ele é que me dá a cura. Walladhi yuhyini thumma yumitun. É ele que me dá a vida e dá a morte. والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. E é com ele que eu desejo redimir ou que me perdoar os meus pecados no dia do juízo final. Então vejam lá, por que Ibrahim alayhi salatu wassalam agiu dessa maneira? Porque se você vai adorar ídolo, ou se você vai adorar um santo, eles não têm capacidade de dar tudo o que nós falamos. Primeira coisa que nós falamos foi adoração. Não, foi a criação. Khalaqani fahuwa yahdini. Foi ele que me criou e ele que me guia. Algum dos ídolos tem capacidade de criar? Não. Algum dos ídolos tem capacidade de guiar alguém para a senda certa? Não. Então não merece. Segunda parte. Walladhi huwa yut'imuni wa yusqini. É ele que me sustenta e é ele que me dá também de beber. Gente, vamos parar um pouco para analisar. Muita gente até chega a dizer: olha, eu trabalho, ganho meu pão, compro o que eu quero, faço com o dinheiro que eu quero, eu que sustento a mim mesmo, eu sustento a minha família, não é isso que acontece? Mas lembre-se daquele versículo que nós falamos no início. No Surat número 31, no Surat Al-Qamar, o versículo número 11, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz:
É o número 10, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. E ele é que envia do céu o quê? Ma'an, água. فَأَنبَتْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. E com ele, o quê? A terra brota o quê? Todo tipo ou todas as classes de plantas que nós citamos. Hoje estamos aqui em São Paulo. Vocês sabem qual é a situação de São Paulo no que diz respeito à escassez de água? As represas que sustentam São Paulo, que aquilo que chama a água São Paulo, fontes que fornecem a água São Paulo, como a represa de como se chama, que está quase com 15% já foi embora, não tem água mais. Cantareira. Se o homem, se a criatura tivesse capacidade, com essa situação de escassez de água que se vive em São Paulo, já teriam abastecido. Até abriram o volume morto. E ele também está secando. Mas como não depende Allah subhanahu wa ta'ala, não depende de ninguém senão Allah, a gente está à espera da misericórdia de Allah. No dia que ele abrir as portas do céu da misericórdia, nos fornecer água para que a gente possa ficar tranquilo. Então é ele que me dá sustento e me dá de beber. É ele. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam ainda diz: فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. E quando eu adoeço, fico doente, فَهُوَ يَشْفِينِي. É ele que me dá cura. E aqui tem uma parte muito importante para a gente sublinhar no assunto. Ibrahim alayhi salatu wassalam não disse se quando ele me dá doença, ele que me cura. Porque quem dá doença é Allah também. Mas por uma questão de respeito para com o nosso Criador, para com o nosso Senhor, nunca podemos atribuir esses males que nos afetam a ele, dizendo que se ele me dá doença, é ele que me cura. Mas se o certo é usarmos a linguagem que o Corão usou: se eu adoecer, é ele que me cura. É assim como funciona. E assim como nos ensina o quê? O Corão, Adabam ma'allahi, é ter educação para com Allah subhanahu wa ta'ala, para com o nosso Criador. Então, quando Ibrahim disse aqui, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, quando eu fico doente, é ele que me cura. E nunca pode pensar, mas aquilo que eu chamo, eu quando fico doente, compro o meu Advil, tomo e dor de cabeça passa. Ou vou ao posto médico, o médico receita aquilo, remédios, e eu vou tomar, a doença passa. E eles que fazem cirurgia, eles que fazem aquilo, não sei o que. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para o médico: Anta rafiqu, Allahu huwa at-tabib. Você é intermediário apenas. Allah é que é o médico verdadeiro. Quantas pessoas foram nos hospitais e os médicos tiveram que fazer intervenções de grande, aquilo como chama, de grande, como posso usar a linguagem, é uma intervenção muito eficaz para curar aquele doente e não conseguiram curar. Quantos estão morrendo? Que as pessoas queriam que vivesse mais. Muita gente está aí. Estamos vendo aqui pessoas morrendo do quê? Do câncer. Ou nos hospitais, não sei o que, os médicos estão lá com todo o equipamento e não conseguem fazer absolutamente nada. Mas já há outras pessoas que também estão sofrendo com doença e não têm acesso ao hospital, não têm acesso à saúde, mas eles ficam muito tempo e não morrem.
Então, o nosso médico é apenas um intermediário. Mas quem cura, na verdade, é Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo os medicamentos que ele usa para fazer comprimido, para inventar alguma medicação, tudo isso precisa de matéria-prima. Onde é que vai procurar isso? O que Allah subhanahu wa ta'ala criou. O que Allah subhanahu wa ta'ala criou é o que ele usa para ter aquilo que chama matéria-prima para a fabricação de remédios. Então, esse remédio fabricado pode dar efeito positivo num corpo e o mesmo com a mesma doença que a pessoa teve e teve cura é dado e não dá nenhum efeito. Por quê? Quando eu fico doente, é ele que me dá a cura. Subhanallah. Por isso mesmo o profeta Ayub alayhi salatu wassalam, profeta Job, Ayub alayhi salatu wassalam é o profeta Job, é um dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala testou ele com a doença. Adoeceu durante 18 anos. Não é hoje em dia que a pessoa sente dor de cabeça, fica desesperada, fica aí, parece que o mundo está acabando, não sei o que, começa a trazer várias medicações, toma aquilo, não sei o que, desespero, fica ali gritando, não sei o que. Ayub alayhi salatu wassalam, profeta, ficou de cama durante quanto tempo? 18 anos. Não só de cama. Perdeu seus bens. Não só os bens. Perdeu tudo o que ele tinha. Só ficou o coração que batia. E a língua que conseguia dizer Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. As pessoas tentaram trazer vários médicos para curar a ele. Até inclusive a sua esposa ficou tão desesperada até que foi solicitar que a intervenção de Satanás na vida do profeta Ayub alayhi salatu wassalam, até que ele fez uma promessa, castigar a sua mulher pelo fato de ter trazido Satanás como médico para tentar curar, mas ninguém conseguia curar. Quando chegou a vez de Allah subhanahu wa ta'ala querer mostrar a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu potencial, ele ordenou ao profeta Ayub alayhi salatu wassalam, dizendo que urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Mexa os seus pés. Ele estava estatelado num lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala apenas lhe disse que mexa os seus pés. E começou a mexer os pés. E quando mexeu os pés, surge a água. Água fresca. Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhe, beba a água. Bebeu a água e o outro toma banho. Tomou banho. E a doença toda saiu naquele instante. Não ficou uma mancha ou uma sequela da doença que ele sofreu durante 18 anos. Ali mesmo se levantou e começou a andar. Para as pessoas que conheciam a situação debilitada do Ayub alayhi salatu wassalam, não acreditaram quando viram. Inclusive uma das suas esposas que estava em vida disse que eu sou Ayub. Disse que você não é Ayub. Ayub não está nesta situação. Mas mais tarde vieram evidências que fortalecessem que era Ayub alayhi salatu wassalam. Então, ele só apenas, o Ayub alayhi salatu wassalam, usou palavrinhas. Mas como eram palavras tão valiosas e palavras tão grandiosas perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe a cura na hora. Ele disse, Massani yadurru wa anta arhamur rahimin, que o mal já me afetou e você é o misericordioso, o misericordiosíssimo. Então, quando você usa a palavra Anta Rahman wa Anta Rahim, tu és o misericordiador,
tu és o clemente, tu és o misericordioso, o Allah subhanahu wa ta'ala jamais te deixará sem misericórdia dele. Mas a gente esquece. Essa palavra que a gente repete várias vezes ao dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ou repetimos de boca para fora, no coração não está nada. Esse aqui é o problema. Mas se a gente repetir isso dentro do nosso coração, como Ayub alayhi salatu wassalam usou, dizendo, Massani adhur, o mal já me afligiu, já me afeitou, wa anta arhamur rahimin, e tu és o clemente, o misericordiador, o misericordiosíssimo. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai te atender na hora. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. Então, quando eu adoeço, quando fico doente, é Ele que me dá a cura. Não é o seu médico, não é o seu hospital, não é o doutor que vai te dar essa cura. É Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que curou Ayub alayhi salatu wassalam, profeta Jó, depois de ele ter passado durante quase 2 décadas, enquanto está estatelado ali, sem nenhuma chance de ele se movimentar. Mas no dia que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala desceu para Ayub alayhi salatu wassalam, parecia que não tinha nada durante esse tempo todo. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala foi mais misericordiosíssimo, restituiu em dobro o que havia perdido. Restituiu em dobro o que havia perdido. Então, o que está em causa aqui, caros irmãos e irmãs, é a nossa fé. É a nossa fé. Você vê as pessoas falando, com cara sem vergonha, vão me desculpar o uso desta palavrão. E eu não gosto de usar palavrão, principalmente quando for questões religiosas, mas não tenho como fugir, porque essas pessoas merecem. Dizendo que, mas se Deus existe, se Ele é misericordioso, por que estão lá pessoas passando mal, morrendo de fome, sem nada para comer, sem nada para fazer? Por quê? Gente, você acha que Allah subhanahu wa ta'ala não é misericordioso para com ele porque está morrendo de fome? Ele já procurou Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade para que Allah subhanahu wa ta'ala seja sincero para com ele? Ele já procurou Allah subhanahu wa ta'ala se amparar para que ele seja amparado? Porque Allah criou e também nos deu causas para que a gente possa buscar essas causas e completar a nossa vida. A pessoa não trabalha e quer comer 3 vezes ao dia. A pessoa não trabalha, quer que fique com dinheiro no bolso. Allah subhanahu wa ta'ala não fez da sua natureza inata cair água do céu como um saco de arroz, ou cair um maço de dinheiro do céu. Tem que trabalhar e aí vai conseguir. Mas a pessoa não trabalha, vai dizer que eu sou no momento sem teto, vou ficar lá na parte do Dom Pedro para esperar o governo me dar a casa. Essa pessoa vai dormir fora, no frio, na chuva, até morrer. E Allah continua misericordioso. Ele é que é insensato. Allah não é misericordioso. Allah nos dá a vida. Allah nos dá o quê? Respirar ar puro. Allah nos dá visão. Allah nos dá tudo. Não paga nenhum boleto. E vai dizer que não tem gozo. Allah não é misericordioso. Isso é falta de respeito para com Allah subhanahu wa ta'ala. A gente se busca Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos receber.
e vai nos dar até muito mais. Quantas coisas a gente tem na vida que nem pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, nos deu. Eu costumo dar exemplo de mim mesmo. Quase 99,9% o que eu tenho nesta vida, Allah me deu sem eu pedir, com a sua misericórdia. Essa é como a gente tem que agir. Buscarmos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo cita-se uma passagem. Uma vez um indivíduo foi ao cabeleireiro cortar cabelo. E era muçulmano. E ele começou lá a conversar com esse indivíduo que estava cortando o cabeleireiro, conversando. E chegou uma parte dizendo que, eu acho que Deus não existe. Aquele indivíduo perguntou, por que você alega que Deus não existe? Ele disse, por que aqui está a existir muita gente morrendo de fome aí, morrendo de frio, não tem algo para comer, não tem teto para se cobrir? Então não existe Deus. Tudo isso que se fala são palavras em vão. Não existe nada. Então o homem, aquilo como se chama, ficou sem responder. E depois, de repente, aparece um cara louco, passando na frente da cabeleireira. Com aquele cabelo, quase passavam não sei quantas décadas sem mexer no cabelo. E sem cortar sei o quê. De qualquer maneira. Então, o homem, ele disse que, eu acho que neste mundo não existem cabeleireiros. Disse, como assim? Você por que está falando que não existe cabeleireiro? Eu sou um deles. Isso como que vai existir o cabeleireiro enquanto um indivíduo como aquele está de cabelo de qualquer maneira, não corta, não penteia, não sei o que quer, há décadas. O cabeleireiro disse que ele nunca veio aqui. E eu não gosto agora. Aquilo que você não gosta atrás dele. Então disse, da mesma maneira que você falou que não existe Deus só porque as pessoas estão passando mal, eles não vão atrás de Deus. Por isso Deus também abandona eles. Deus também abandona eles. Então, caros irmãos, é preciso que a gente se esforce um pouco. Eu digo só um pouco, em busca dessa misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente não fizer isso, vamos culpar Allah e ainda vai nos castigar. Porque já te deu o quê? Já te deu capacidade mental de você reagir e saber encarar as situações. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Diz, لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Se vocês depositassem confiança em Allah, verdadeiramente, confiassem verdadeiramente em Allah, Ele vos sustentaria assim como sustenta a um pássaro que sai pela manhã do seu ninho de papo vazio e volta de papo cheio. Vamos analisar um pouco, gente. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, sai pela manhã no ninho dele com o papo vazio. Fica no ninho. Não, ele vai procurar. E com esta busca que ele faz, Allah subhanahu wa ta'ala facilita, volta de papo cheio. Mas o homem quer ficar na praça fumando maconha, quer ficar na praça perdendo tempo e quer que Deus ajude ele mesmo. Como é possível? Como é possível, gente? Então, tudo isso se concretiza quando a gente vai em busca daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já submeteu na terra como fontes para a gente se sustentar. Precisa de risco, vai atrás do risco. Se não consegue trabalho, por exemplo, na cidade. Olha, o Brasil é muito grande.
e tem muita terra aí fértil, vai no Amazonas, vem lá, vai comer sem precisar de trabalhar aqui. É só a busca, vai buscar frutos silvestres, você vai se sustentar. Allah colocou lá. Mas a pessoa só quer na cidade. Mesmo que não consiga trabalho, quer ficar aqui. E depois vai culpar que Allah não tem misericórdia. Tinha o Amazonas lá, cheio de rios. Não vai pagar lá a fatura. Pessoas estão vivendo lá, estão comendo, não tem nenhuma dificuldade. E ele quer ficar aqui na cidade, ainda sofrendo, e depois não existe nada. Não existe Allah, ou então não tem misericórdia. Caramba, não é assim como funciona. Não é assim como funciona. Então tudo depende do nosso empenho. Tudo depende da nossa autoestima. Tudo depende da nossa dedicação para que a gente possa conseguir o que Allah subhanahu wa ta'ala promete para nós. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não deixa de ser misericordioso porque alguém está morrendo de fome. E esse alguém que está morrendo de fome é pela imprudência dele. E veja, só tudo que nós estamos falando, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a única misericórdia inteira. Porque Allah criou quantas misericórdias? 100 misericórdias. 99 dessas misericórdias está com ele. E uma misericórdia é que ele colocou na terra. E com essa misericórdia compartilhamos até o animal, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, levanta até um obstáculo do caminho para preparar o lugar onde o filho vai passar sem qualquer tipo de problema. E a outras misericórdias, 99, Allah conserva em benefício do homem no dia do juízo final. No dia de muita aflição, no dia de muita angústia, muita preocupação, Allah subhanahu wa ta'ala vai ser misericordiosíssimo para com esse indivíduo. Vai Allah subhanahu wa ta'ala buscar muitos mecanismos até que essa pessoa não seja condenada. Até que esta pessoa escape do castigo. Até que esta pessoa não merece o que? Humilhação. Mas para qualquer um? Não. Só para aquela pessoa que sabe que Allah é o único e Ele dá direito da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, como nós acabamos de falar. Então, caros irmãos, as evidências são muitas e nós, como recomendamos que não vamos conseguir citar todas elas, apenas alguém busca fortalecer o que nós falamos no livro do manual. Por quê? Se eu for ali ler o livro que foi traduzido aqui no Instituto, talvez até a nossa aula vai ser muito, assim, muito pobre. Mas se eu explico da minha maneira e a pessoa vai fortalecer lá, o conhecimento já fica muito mais rico e a pessoa aproveita ainda muito mais. Então, por favor, voltem para o livro mais uma vez. O livro está intitulado aí Os princípios da fé no Alcorão e na Sunna. Os princípios da fé no Alcorão e no Sunna. Pega tópico a tópico sobre o que nós estamos falando para você poder fortalecer isso e... Pode fazer download no site, tem essa matéria. Também o Sheikh acaba de me dizer aqui que pode ser feito download diretamente do site do Instituto para que a pessoa possa acompanhar. Mas, mais uma vez, gente, acompanhe, por favor, com a leitura o que nós estamos explicando. Então, isso é o que nós tínhamos para falar. Então, para não fecharmos assim a aula, eu vou deixar aqui um espaço de sessão de perguntas e respostas sobre o que nós falamos para podermos encerrar a aula com as dúvidas esclarecidas, inshaAllah ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.